Dia, Pro. Agora sim. Bom dia, Pro. Bom dia. Olha, vocês estão vendo uma pessoa aqui estranha que nós nunca vimos. Esse rapaz aqui, ó. Já me perguntaram quem é. Esse aqui é o Paulo. Tudo bom, Paulo? Seu áudio está desativo. Olá. Olá. Peraí, que saiu aqui muito alto, eu não terminei não entendendo. Ficou alto? Agora tá ótimo. Pronto. Esse aqui é o Paulo. Já fui apresentado. Paulo Damasceno, ele estará acompanhando algumas de nossas aulas, tá? Vai ficar observando aqui a gente. Se preocupe não que ele não morde, tá? Esqueçam que ele está aqui, tá? Seja bem-vindo, viu, Paulo? Sou quase um aluno também. Todos somos, Obrigado, né? Fran. Todos nós somos. Verdade. A gente estava fazendo a correção da atividade, não foi, meninas? Na página 32 e 33. Cadê Pedro, Cauê, Matheus? Pro. Oi. Oi. Parou na Aqui, página 31, questão B. Questão letra B. Parei na 31, não foi? Foi. Na quinta questão. Agora a gente vai para a sexta. Vai ver se aparecer. Oi. Oi, quem Qual é o módulo, Pro? O 3. Página 31. Cadê Davi? Tá na sala? Não, tá não. Ô, Marcele. Oi, meu amor. Você que tá com o livro antigo, viu? Procure aí o capítulo que vai falar sobre modo imperativo do verbo. Ele começa assim, ó. Tá vendo? Procure aí. Pro, eu não tenho o livro 3. Você tá sem um livro, verdade. Mas pode ir prestando atenção. Então vamos lá. Nós vimos uma fala do filme Harry Potter, não foi isso? Não. Na aula passada. E começamos a responder as questões, a corrigir. Na sexta questão, vocês fizeram a mudança, não fizeram da letra B da quinta? Fizeram. Não, foi na hora que Bianca ia responder. Bianca tá aí não, né? Não, não entrou não. Bianca ia responder, ela caiu e travou. Agora eu lembrei. Quem fez? Alexia, você fez? A letra B? Fiz. Fez. Como é que você fez? Me diga aí. É a que tá pedindo para trocar a palavra apesar de por outra. Isso, exatamente. Eu coloquei eu coloquei independente de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Muito bom. Nesse caso, não precisou nem fazer mudanças, né? Foi. Alguém fez mais? Alguém fez essa troca? Cadê Pedro? Que página, professora, que eu me perdi aqui? Viu, Cauê? Pedro. Professora, Oi. mas eu troquei a palavra termos também.
Você trocou a palavra ter? Sim. E ficou como? Ficou, temos uma batalha pela frente. Temos uma coisa que Voldemort não tem. E o apesar de, você trocou pelo quê? Porque na questão, olha o que o enunciado fala. Na lacuna, reescreva a primeira oração do período, substituindo apesar de por uma expressão que garanta o mesmo sentido. Tem que haver essa substituição. Ó, mas se você colocar assim, nós temos, não fica a mesma coisa? Sim, mas o apesar de, você trocou pelo quê? Por nós. Mas tem que ser uma expressão equivalente. Ó, substituindo apesar de por uma expressão que garanta o mesmo sentido. Apesar de... Pra- Página, professora. Oi? Página. Página 31. Oi. Poderia ser, mesmo que tenhamos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem? Exato. Poderia sim. Vocês conseguiram entender? Conseguem visualizar aí por que a gente faz mudanças? Olhem como ficou. Mesmo que tenhamos... Ô, professora, tem que página? Página 31. Ah, obrigada. Que questão, Pro? A letra B da quinta questão. Que Ah, foi tá. aquela questão que Bianca ia responder e o tempo da aula acabou. Pronto, não vou copiar a oração toda não, ó. A oração inicial é: apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Se nós trocarmos o apesar de por mesmo que, percebem que precisamos fazer uma mudança. Que mudança foi essa? O temos, Isso, termos para tenhamos. Exatamente. Então, a gente precisou adequar. Porque, como nós já vimos, o termo, a expressão apesar de, exige que esteja no infinitivo, o verbo. Então, quando nós mudamos essa expressão, a gente também vai adequar para quê? Para haver concordância. Lembram que a gente sempre tem conversado, né? O texto tem que estar todo bonitinho, alinhado, coeso, né? Para que a gente entenda aquela coisa que foi bem bonitinho nos nossos ouvidos. Então, a gente precisa fazer essas alterações. Sexta questão. Alguém tem dúvida aí? Tudo tranquilo? Davi, você que chegou agora. Ela saiu. Davi saiu de novo? Não, Davi tá aí. Página 31. Aquele capítulo sobre os super-heróis, viu, Davi? O livro dele também é diferente. Sexta questão. Para a reescrita feita na atividade do item anterior, que tempo e modo verbais você precisa utilizar? E agora? Que modo é esse? Nós estamos aqui falando em indicativo ou subjuntivo? Professora, Oi? nessa frase mudou temos para tenhamos, que ficou do presente para futuro. Eu quase não ouvi. Ó, mudou Tá temos ouvindo? para tenhamos, e aí Ah, ficou do presente para o futuro. aqui é futuro do indicativo, você acha? Como é que nós... Ó, Sim. mesmo que tenhamos a batalha, que pessoa aqui que está falando? Primeira, segunda ou terceira do plural? Se vocês fossem colocar aí o pronome. Primeira?
Primeira Isso. pessoa do plural. Pronto. Então, se a gente fosse colocar aqui o pronome, seria mesmo que nós tenhamos, tá? Vamos conjugar o verbo ter no indicativo, no futuro do presente. Como é que ficaria? Eu terei, quem continua? Eu terei, tu o quê, Pedro? Bora ter medo de errar, não, vamos. Terás? Isso. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós Teremos. teremos. Se nós teremos, a gente já sabe que não está no futuro do indicativo. E agora? Tenhamos. Será que isso aqui está indicando para a gente uma certeza ou está indicando uma hipótese? Uma certeza? Hipótese. Observe, Pedro, imagine, ó, mesmo que nós tenhamos, eu estou dizendo para você que é certo que nós teremos essa batalha, ou isso pode acontecer, como também pode não acontecer. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Se é assim, é uma certeza ou é uma hipótese? Hipótese. E se é uma hipótese, o modo é indicativo ou subjuntivo? Subjuntivo. Muito bem. Lindo. Subjuntivo, já descobrimos o modo. E agora? É presente, passado ou futuro? Vamos aproveitar aqui, ó, o que? Vamos lá. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós É futuro. Futuro? é presente. Se fosse futuro, lembra daquela diquinha que eu falei para vocês? Quando for futuro, vamos colocar o quando antes para a gente ter certeza do verbo como é que fica. Então vamos lá. Se vocês fossem usar o verbo ter, dizendo quando eu, ficaria como? Vou começar, viu? Quando eu tiver 50 anos. Olha aí, como foi que eu coloquei o verbo? Tiver no futuro. Tiver, exatamente. Então eu coloquei assim. Quando eu tiver. Vamos continuar. Quando tu. O que é que vocês acham? Como é que fica? Se lembrem sempre que ele é muito parecido com o primeiro. Quando eu tiver, quando tu Tivesse. tiveres, quando ele Tivesse. tiver, tivesse é pretérito. Aí seria passado. Pensem que é algo que ainda vai acontecer. Imaginem, apliquem isso até vocês. É uma coisa que a gente usa no dia a dia, ó. Quando Davi tiver juízo, ó, quando Davi tiver juízo, vocês estão utilizando aí o subjuntivo. Eu tenho juízo, professor. Eu sei, estava esperando vocês se manifestar. Olha, quando ele tiver juízo, tentem elaborar essas frasezinhas assim na cabeça, que facilita para vocês, né? Então, vocês sabem que isso é quando isso acontecer, ou seja, é uma coisa que pode acontecer no futuro. Então, nós estamos falando de futuro. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós Tivemos. tivermos. Então, esse verbo aqui está no futuro? Não. 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 Uh-uh. Se fosse pretérito, se eu Tiver? tiver assim que a gente fala,
quê? Se eu tivesse uma moto, não é assim que a gente fala? Ah, sim, sim, sim. É, ó. Se eu tivesse, se tu, e aí, tivesses, se ele tivesse, se nós, como é que vocês acham que ficaria aqui, seguindo o padrão, ó? Se eu tivesse, se... Tivéssemos. Isso, muito bem. Então é presente? Então é presente, ó. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos. Então, mesmo que esse presente seja real, se torne real, mesmo que tenhamos uma batalha pela frente, então, respondendo a nossa pergunta, que tempo e modo verbais precisamos utilizar? Nós utilizamos aqui o presente do subjuntivo. Aí ele pergunta, a gente poderia utilizar outra forma verbal? Se a gente colocasse, pelo que nós vimos aqui, se a gente colocasse, por exemplo, no futuro ou no pretérito, ia ficar legal a frase? Não. Daria o mesmo sentido? Não. Porque aqui a gente poderia até colocar, ó. Ah, mas se eu colocar o tivéssemos, fica legal, ó. Mesmo que tivéssemos uma batalha pela frente, não é isso? Eu poderia colocar assim, temos uma coisa que Voldemort não tem. Será que existe concordância nessa oração? Se eu estou falando de algo Não. no pretérito. Professora, mas Oi. se tá no subjuntivo, Hum, então ele não sabe ao certo se ele vai ter ou não. E se tá no passado, não teria como ser subjuntivo, porque ele saberia o que tinha acontecido. Então, aqui, ó, mesmo se a gente tivesse, mesmo que nós tivéssemos uma batalha pela frente, aqui eu colocaria o temos? Não. Não. E aí ficaria como? O que é que vocês acham? Como é que ficaria esse verbo aqui? No passado? E seria como? Tínhamos. Tínhamos? Será? Teríamos? E aí, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Tínhamos. Quem acha que é tínhamos? Teríamos é futuro. Não é teríamos, Pro? Beatriz acha teríamos. Bia, quem é que acha que é tínhamos? Eu também, teríamos. Eu. Eu quem? Fala aí, se vozeirão, quem foi? Davi. Davi, sim. Acha que é o quê? Teríamos. Teríamos. Mesmo que tivéssemos uma batalha pela frente, teríamos uma coisa que Voldemort não tem. Então, o correto seria esse. Esse mantém a ideia. Ó, mesmo se aquilo ali acontecesse, nós teríamos algo que estaria a nosso favor. Vocês estão conseguindo entender ou não? Sim, pronto. Sim? Então, vamos adiante. Sim. Quando encerrar, a gente vai para o mesmo link, viu? Daqui a 9 minutos encerra. Sétima questão. A sétima e a oitava eu trabalhei na videoaula, não foi? Foi. Sétima e oitava eu coloquei na videoaula. Eu trabalhei, tem as respostas na videoaula.
Vamos para a nona. Quem não assistiu, assistam, viu? Em uma rede social, um filme me disse e publicou o post a seguir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse post aqui com vocês para ficar melhor. Porque tem muita gente aí sem o livro. Vamos ver aqui. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Vamos lá. Olhem aqui, ó. Nós temos aí essa mensagem do filme Extraordinário. Quem pode ler para mim, por favor? Posso? Eu. Quem falou, posso? Primeiro foi Rebeca, foi? Quem foi? Foi Alexa? Quem foi? Foi eu, Pro. Leia. É a tirinha? Pera. Primeiro passo, seja gentil. Segundo passo, continue sendo gentil. Terceiro passo, mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam ser malvadas, seja ainda mais gentil. Isso. Olha a pergunta. O que justifica o uso do modo imperativo em todos os quadrinhos da segunda coluna? Por que ele está usando o imperativo? O que é o modo imperativo? Vocês lembram? Que indica a ordem. Ou o quê? Sugestão. Ou sugestão. Sugestão, pedido. Exatamente. Sendo assim, tendo isso em mente, indica pedido, sugestão. Por que que nessa segunda coluna, essa aqui, ó, seja gentil, continue sendo gentil, seja ainda mais gentil. Por que que nessa coluna aqui está se usando esse modo imperativo? Qual a ideia que ele quer passar? Cadê Matheus? Não estou lhe ouvindo hoje, Matheus, quase. Olha que. Desculpa, tá falando muito. Pronto. Diga aí, Matheus, se alguém chegar para você e falar assim, ó, Matheus, primeiro passo, seja gentil. Essa pessoa está fazendo o que para você? Ela está lhe dando uma ordem? O que é que ela está fazendo? Dando um conselho? Perfeito. Exatamente. Então, a ideia que passa para a gente, quando alguém fala assim, ó, seja gentil, continue sendo gentil, mesmo que sejam malvados, que as pessoas possam ser malvadas, seja ainda mais gentil. Está passando a ideia de que Pra você continuar sendo gentil. e E eu não importa se a pessoa se chamar pra você. exatamente. Então a pessoa está dando uma ordem para você, Matheus? Não, tá dando um conselho. Muito bem, exatamente. A resposta é essa. O modo está sendo justificado porque ele está sendo expresso para indicar um conselho que o ator está dando. Então, quando vamos dar um conselho, o conselho não é um pedido, não é uma sugestão, olhe, faça assim, que é melhor. Nós utilizamos o modo imperativo. Tranquilo?
Cadê os meus não participantes? Cadê? Danilo, Luciana, João, se manifestem aí, Oi, Vive. prof. Oi. Tranquilo. Aqui tá tendo. Na reforma aqui tá com barulho demais. Martelo. Tranquilo. Qualquer dúvida, fale, viu? Certo. Vamos adiante. Obrigada, viu, Matheus? Letra B. Seria adequado usar as formas verbais Desligaram, não foi? Desligaram. Seria adequado usar as formas verbais e podem, presente do indicativo, em substituição às formas destacadas no trecho a seguir? O trecho a seguir é esse aqui, ó. Mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam ser malvadas, seja ainda mais gentil. Será que a gente pode trocar o seja por é? Como é que ficaria se a gente trocasse o seja por é? Quem vai ler aqui para mim, ó, mesmo que Mesmo que. Mesmo que. substitua, tira o seja e coloque o é. Mesmo que é. Tá certo, mas poderia ser sei que é difícil e algumas pessoas podem ser malvadas. Sim. Seja ainda mais gentil. Mas seja ainda mais gentil. Só um momento, peraí. Então, veja, a gente teria que fazer uma série de alterações. No entanto, o enunciado fala somente para substituir o seja, aqui por é, e possam por podem. Então, imagine, ó, mesmo que é difícil e algumas pessoas podem ser malvadas. Como é que está essa construção minha? Confusa. Horrorosa. Horrorosa, confusa, horrorosa. Por quê? Porque quando a pessoa fala, não faz sentido. Uhum. E olha uma das coisas que nos mostram por que não faz sentido. Quando eu coloco aqui esse mesmo que no início, eu já estou dando a ideia de certeza para vocês ou de hipótese? Olha, mesmo que seja difícil, é uma certeza que vai ser difícil ou é a hipótese? Hipótese. Como é que a gente vai usar o indicativo? Hipótese. Se é uma hipótese. Falta quanto tempo que eu não estou vendo aqui? Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Pronto, então vamos entrar no mesmo link, viu?